Olá, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a síndrome da dependência química. Eu irei fazer a apresentação pautada no livro do Griffiths Edwards, que é o tratamento do alcoolismo, né? Por que eu vou utilizar esse livro, né? Porque ele foi o precursor da descrição do quadro sindrômico da dependência química. Então, foi a partir de elementos que Edwards descreveu que hoje nos pautamos para fazer o diagnóstico de dependência química, né? Então, todo o conteúdo dessa apresentação vocês podem encontrar neste livro, certo? Tratamento do alcoolismo. E fica uma dica aí para todos os profissionais da área da saúde que, principalmente os que atuam, obviamente, com dependência química, ele é um livro aí de cabeceira, né? Apesar do título se referir especificamente ao alcoolismo, muito ou 90% do que ele descreve nessa obra hoje é aplicada para a dependência química de um modo geral e não apenas para a dependência de álcool, né? Para o alcoolismo, certo? Então, primeiramente, eu queria começar aqui com vocês falando sobre a questão da síndrome, né? Por que falamos em síndrome da dependência, né? E não a doença da dependência, o que é até muito comum a gente escutar, né? Nós escutamos muito, de uma forma muito corriqueira, falando que a dependência química é uma doença. Eu diria assim, ela é uma patologia, né? E ela apresenta aí sinais, sintomas próprios dessa patologia. Mas por que falamos de síndrome da dependência e não de doença da dependência? Exatamente por uma questão conceitual, né? Então, sobre o que é o conceito de síndrome e o que é o conceito de doença. Né? Quando a gente fala que algo é uma síndrome, nós estamos falando que aquela condição apresenta sinais e sintomas referentes a uma patologia. No entanto, a causa dessa patologia ainda é incerta. A gente ainda desconhece, não conhecemos as causas dessa patologia. Então, a síndrome é uma categoria, vamos dizer assim, de uma análise apenas descritiva de um quadro. Ou seja, eu sou capaz de escrever alguns sinais e sintomas típicos de uma patologia, mas por ainda desconhecer a sua origem, a sua causa, a gente não chama então de uma doença, eu não posso falar ainda de uma doença, porque a doença é exatamente uma entidade nosológica, que a gente chama, né? Nosológica no sentido de um saber já constituído a respeito daquela patologia. Ou seja, quando falamos de doença, nós estamos falando que já é possível, então, realizar, ou melhor, já foi realizado uma classificação apontando a causa dessa doença, o modo de transmissão dessa doença, caso ela seja transmissível, os mecanismos de alteração da função dos órgãos que ela afeta, ou anatomia da sua lesão. Ou seja, é possível descrever um quadro mais amplo, onde há uma classificação bem abrangente daquela patologia, incluindo aí a sua origem, a sua causa. E também, obviamente, os seus sinais e sintomas. Então, quando a gente classifica uma patologia como uma doença, a síndrome, né, os sinais e sintomas passam a ser apenas um sintoma dela. Né? Então, só para recapitular, a síndrome é algo que reconhecemos sinais e sintomas, mas desconhecemos origem, sua causalidade. A doença já é uma categoria nosológica, onde há uma classificação descrevendo uma série de condições envolvendo essa doença, seus mecanismos de ação, de alteração e da anatomia das suas lesões, inclusive da sua origem, bem como os seus sinais e sintomas. Então, na doença, a síndrome passa a ser apenas um sintoma dessa doença,
certo? Então, por que falamos em síndrome da dependência química e não em doença da dependência química? Exatamente porque somos capazes de reconhecer sinais e sintomas da dependência, apesar da sua causalidade ser desconhecida, né? E a questão da causalidade é um ponto realmente bastante importante, porque dependendo ah, da abordagem teórica, do referencial teórico deste profissional, do profissional que a observa, diferentes explicações causais vão ser dadas. Então, no caso da causa da dependência química, num primeiro momento, ela é uma questão irrelevante, porque o principal é identificar se há uma dependência em curso. E a partir e é possível apenas fazer essa identificação se forem detectados alguns critérios para fazer esse diagnóstico de síndrome, não de doença, porque a doença implicaria a gente estabelecer uma causa, e não haveria causas tão, como é que fala, tão diversificadas quanto possíveis na questão da quantidade de indivíduos, né? Então, mesmo que uma doença tenha causas múltiplas, né, seja multicausal, ainda assim, na descrição da doença, dessa categoria doença, são elencadas as causas. Mesmo que sejam mais de uma, ali está descritas as causas. E não haverá outra forma, né, de adquirir aquela doença, a não ser naquelas causas que foram descritas. No caso da dependência química, a gente não pode falar isso, né? Não conseguimos ainda, né, detectar uma causa única para a ocorrência da síndrome da dependência, né? E lembrando aí também que, dependendo da abordagem e do referencial teórico deste profissional, diferentes explicações causais poderão ser dadas, né? Então, voltando aqui, né? Então, entrando especificamente, na verdade, na questão da síndrome da dependência química, primeiramente é preciso destacar que a dependência química, ela é uma realidade clínica, né? Não há dúvidas a questão da dependência, né? E por isso que é muito importante que o profissional da área da saúde esteja capacitado para ter um bom entendimento das suas implicações, né, na vida como um todo, no transcorrer de alguma a sua influência, né, na vida dessa pessoa, assim como também na boa evolução de determinados quadros que possam estar sendo tratados, independente da área da saúde. Eu como profissional de psicologia, por exemplo, eu posso estar tratando, um paciente chegou ao meu consultório para fazer terapia comigo, e nós estamos tratando uma série de condições, mas se eu não tiver um entendimento das implicações que uma dependência química pode acarretar naquele quadro, naquela situação que ele está me relatando, que nós estamos abordando, eu perderei uma parte essencial desse processo, né? Então, mesmo que eu não vá fazer uma abordagem direta da problemática com o uso de álcool e drogas, ainda assim eu preciso ter um entendimento de como ela pode estar influenciando quadros que estão sendo abordados por mim na clínica como psicóloga, né? Então, de repente, eu estou tratando uma pessoa com transtorno de ansiedade, por exemplo. Só que se ela for usuário de álcool, por exemplo, eu sei que isso agrava os quadros de ansiedade. Assim como também se ela for um usuário de maconha. Se há uma dependência de algum tipo de droga, isso vai interferir de forma negativa, prejudicial, no bom andamento de toda a intervenção que está sendo feita no quadro ansioso dela, né? Então, mesmo que eu não saiba tratar a dependência química, ainda assim eu preciso entender as implicações que ela traz nos mais diversos quadros que sim aparecem no nosso consultório, e diria mais também que hoje a questão do uso de álcool e drogas e da própria dependência química, ela tem se tornado cada vez mais frequente, né? Então, é muito difícil que você esteja atuando junto a um paciente, a um cliente seu, independente da área da saúde, que ele não faça algum tipo de uso de substâncias psicoativas, né? E é preciso entender como que esse consumo vai interferir no quadro
que você está tratando junto a esse paciente. Então, eu até defendo que dependência química deveria ser disciplina regular em todos os cursos de formação profissional, né, na área da saúde. Né? Então, na formação como psicólogo, na formação como médico, na formação como odonto, na formação como terapeuta ocupacional, como pedagogo, porque também da área da educação, né, que foge um pouco aí da área da saúde, mas também da área da educação, por quê? Porque muitas das dificuldades educacionais podem estar relacionadas, sim, ao uso de substâncias psicoativas, e é preciso que esse profissional tenha um entendimento de como é a interação do uso de substâncias com essas questões educacionais, porque às vezes eu estou tratando uma questão puramente, né, do ponto de vista cognitivo ali, da dificuldade da aprendizagem, e pode ter um uso associado dificultando o processo educacional daquele aluno. Enfim, então hoje a dependência química, ela nem deveria ser apenas uma classe separada de clínica, né, mas sim ela fazer parte da formação do profissional da área da saúde como um todo, né? Porque o uso de substâncias tem se tornado cada vez mais proeminente na nossa sociedade, cada vez mais incentivado também pela nossa sociedade, que esse é um ponto muito importante da gente abordar, os fatores sociais associados ao uso de determinadas drogas, principalmente, o álcool, por exemplo, é um deles. Então, não dá mais para dissociar a dependência química como sendo uma clínica com características muito específicas que nada tem a ver com as demais, não. Ela perpassa toda a prática do profissional da área da saúde e incluiria aqui também da área da educação, né? Mas, enfim, voltando então aí à questão da síndrome, né? Então, é preciso ter esse entendimento, é preciso que a gente entenda as implicações que a síndrome da dependência química tem nos quadros de um modo geral, né? Que nós, como profissionais da área da saúde, atuamos, e a tarefa diagnóstica, vamos dizer assim, não é apenas dizer se há ou não um uso de substância, se há ou não uma dependência química. Nesse momento, eu vou até parar aqui as minhas colocações para fazer a leitura de um trecho do livro, que é muito importante, que eu acho que ele deixa muito claro para todos nós da área da saúde a importância do correto diagnóstico da dependência química, né? E lembrando aí que não é apenas usa ou não usa, né? Se usa, então é dependente, se não usa, não é dependente, que essa é uma outra questão muito importante, né? O uso de qualquer substância psicoativa por si só, ele não é um critério para a gente fazer um diagnóstico de dependência química, né? Então, não é ele usa ou ele não usa que nós estamos investigando, né? Mas toda a maneira com que aquele indivíduo se relaciona, né? Vamos dizer assim, com aquela substância. Com aquela substância psicoativa. Então, vamos pegar aqui um trechinho desse livro e eu vou fazer alguns comentários, tá? Então, o que o Edward diz? Ele fala assim, ó, a tarefa diagnóstica não se extingue quando se chega a um simples presente ausente. Ou seja, a tarefa de fazer o diagnóstico da síndrome da dependência química não se extingue apenas ao identificar, sim, há uma dependência, sim, não, ou não, não há uma dependência, ou sim, há uso de drogas, ou não, não há uso de drogas. Fazer um diagnóstico não é apenas dizer sim ou não, há ou não há, certo? Ele continua. Cabe ao profissional competente ser capaz de reconhecer as sutilezas da sintomatologia que revelará não só se essa condição está presente, ou seja, se há uma síndrome da dependência, mas também, em caso positivo, qual é o seu grau de desenvolvimento. Ou seja, ele está dizendo aqui, aí, obviamente, o profissional que atua especificamente na clínica da dependência química, ele precisa ser capaz de não só identificar se há ou não uma dependência química em curso, mas principalmente o grau do seu desenvolvimento. E isso vai se tornar mais claro quando ele descrever aqui os critérios de diagnóstico para fazer o diagnóstico de dependência química.
certo? Então, quer dizer, como ela se desenvolveu ao longo da história. É preciso estar atento qual é a progressão dela, porque isso também diz muito sobre esse indivíduo que está nos procurando e sobre também as estratégias de tratamento que vão ser propostas para ele. Então, não basta dizer ele é ou não dependente químico, mas entender também todo o desenvolvimento do quadro sindrômico, para que a gente possa fazer o correto, a adequada abordagem e intervenção terapêutica, tá? Mas ele continua. Também é necessário reconhecer como as manifestações da síndrome são moldadas pela personalidade, pelos fatores ambientais e pelas forças culturais. Ou seja, isso é muito importante do que ele está dizendo, porque ele está dizendo o seguinte: apesar da dependência química ter critérios, sinais e sintomas clássicos, característicos, universais, que todo dependente químico, para ser diagnosticado com uma síndrome da dependência química precisa apresentar alguns critérios de diagnóstico, esses critérios vão se interrelacionar a questões que são muito individuais e muito particulares, ou seja, com traços da personalidade, com questões ambientais e culturais no qual esse indivíduo está inserido. Então, existe só uma dependência química, mas poderíamos dizer, né, se é possível dizer, eu colocaria nesses termos, né, existe apenas uma síndrome da dependência química, mas existem inúmeros dependentes químicos. E eu não estou dizendo na quantidade de pessoas que são acometidas pela síndrome, mas apesar da síndrome ser uma só, clássica, característica, universal, cada um vai dar nuances muito particulares, muito específicas à manifestação sintomática, sindrômica da dependência. Então, não é porque a dependência é universal que todos os dependentes são iguais. Cada dependente tem suas particularidades e o profissional da área da saúde precisa estar atento a essas nuances dentro do quadro para fazer o diagnóstico e também para propor as abordagens de intervenção terapêutica, certo? E é daí que também a gente vai começando a perceber que a dificuldade de se chegar a uma causalidade, né? A dependência como uma categoria nosológica, né? Como uma classificada. Por quê? Porque se ela é uma doença que apresenta sinais e sintomas, mas que vão fazer relações muito particulares e específicas devido às individualidades de personalidade, de ambiente cultural na qual esse indivíduo está inserido, ela é multicausal, né? Mas ainda assim, mesmo sendo multicausal, porque ela é uma síndrome biopsicossocial, né? Ela tem componentes biológicos, ela tem componentes psíquicos, emocionais e sociais envolvidos, mas ainda assim, o que do social, o que do psicológico, o que do biológico, né? Então, às vezes, o que esse conjunto biopsicossocial da Vanessa é que dá que é identificado como estando na origem do problema, mas esse biopsicossocial do fulano seja outro arranjo, seja outras questões biológicas associadas a outras questões psicológicas, associadas a outras questões sociais que não tem nada a ver com o biopsicossocial da Vanessa, que também produziram essa síndrome esse quadro sindrômico nesse outro indivíduo. Então, a gente sabe que ela é multifatorial, ela é biopsicossocial, mas a gente não sabe as causas do bio, as causas do psíquico e as causas do social. Sabemos muita coisa já, mas não algo como determinante. Se tiver isso, então isso é determinante para o quadro sindrômico. Não dá para dizer, certo? Então, é muito importante que esse profissional da saúde, que esse profissional que atua na área, principalmente, ele seja capaz de reconhecer essas sutilezas da sintomatologia, que está muito relacionado a esses aspectos biopsicossociais daquele indivíduo, né? Então, ele continua aqui falando outro ponto que eu ainda acho importante fazer a leitura, porque ele diz assim: os terapeutas que não reconhecem graus de dependência
não serão capazes de ajustar as suas abordagens às idiosincrasias do paciente. Ou seja, abordar o reconhecimento desse grau da dependência, de como as coisas se desenvolveram e como elas se interrelacionam com os aspectos da personalidade, ambientais e culturais daquele indivíduo, se o terapeuta não for capaz, se o profissional não for capaz de perceber essas sutilezas, ele não vai conseguir adequar as abordagens dele a essas idiosincrasias, ou seja, a essa forma muito particular que cada organismo tem de reagir aos fatores externos, né? Então, vamos pensar aqui, vamos sair do campo psi e vamos entrar no campo orgânico, né? Vamos pensar numa pessoa alérgica, né? Então, quer dizer, eu posso consumir camarão e meu corpo reagir de uma forma a não ter nenhum tipo de reação alérgica. E o mesmo camarão pode ser consumido por outra pessoa e esse organismo ter uma reação muito específica de alergia àquela substância. Mas ainda assim, o quadro alérgico dele pode manifestar algumas características diferentes do quadro alérgico de um terceiro indivíduo, que também comeu o mesmo camarão, que também apresentou uma alergia, só que o dele, ao invés de inchar, vamos dizer assim, o rosto, ele ficou com coceiras sobre o corpo. Né? Então, quer dizer, veja, são particularidades de cada caso. Sim, ambos são alergias. Mas a maneira de manifestar essa sintomatologia corresponde a algumas diferenças orgânicas que, ao entrar em contato com a substância alergênica, se manifestou de uma forma diferente. Né? Então, é preciso que nós, como profissionais da saúde, tenhamos esse olhar particularizado, esse olhar individualizado. No caso de uma dependência química, então, nem se fala, porque se ainda não foram definidas causas e sabemos que ela é multifatorial, você imagina a gama diversa, né, diversificada de possíveis arranjos, né, as, de arranjos possíveis, né, para a manifestação desse quadro sindrômico. Então, isso é muito importante, certo? E ele termina, então, eu vou terminar com essa fala dele, ele termina, então, dizendo assim, o bom profissional da saúde é dotado de um julgamento discriminativo capaz de estabelecer o grau de dependência, identificar o objetivo do tratamento para aquela pessoa e propor um procedimento adequado àquele problema em particular. Ou seja, o que ele está dizendo é que se a dependência ela é multifatorial, para cada indivíduo, fatores diferentes podem estar chamando a atenção naquele dado momento. E que é preciso que o profissional tenha esse julgamento discriminativo para saber exatamente pelas vias que ele vai começar a fazer a intervenção. Para que você, além de tudo, consiga um melhor engajamento daquele indivíduo e também façam propostas terapêuticas que sejam adequadas àquele problema que ele está manifestando. Tem, por exemplo, tem indivíduo que pode ter uma demanda social muito mais emergente do que outro, enquanto um outro indivíduo dependente pode estar com questões biológicas, orgânicas, de saúde mais proeminentes e que vão necessitar de intervenções nesse campo. Enquanto outros têm fatores emocionais mais prejudicados, e a gente vai precisar, então, intervir de uma forma a assessorá-lo nessas questões psicoemocionais. De forma geral, todos vão precisar de uma abordagem multidisciplinar. Mas qual vai ser a primeira área de ataque, vamos dizer assim, depende muito da configuração dos sintomas do quadro sindrômico que aquele paciente está apresentando, certo? Então, por fim, ele conclui, então, que a dependência, então, é uma forma, é um relacionamento alterado do indivíduo com a substância. Como ele está falando aqui do alcoolismo, ele está dizendo com a bebida especificamente, mas como eu disse, 90% do que ele descreveu aqui sobre a questão do alcoolismo, hoje é aplicada à dependência química de um modo geral, certo? Então, é preciso aí, né, que o bom profissional seja capaz aí de fazer essa identificação dessas particularidades para propor aí o procedimento adequado a aquele problema em particular,
certo? Então, uma vez que ele considera, né, está considerando aqui que a dependência é um relacionamento alterado da pessoa com a substância, o que vai levar no desenrolar do quadro sindrômico a uma compulsão, né, ele também vai designar ali um agrupamento de sinais e sintomas que nem a qual nem todos os elementos podem estar presentes, mas que descreve o quadro sintomático da dependência química, certo? Então, ele vai estabelecer ali alguns critérios que foi retirado a partir da observação que ele fez da presença repetida desses sinais e sintomas em certos bebedores pesados que ele recebia em seu consultório. Né? Então, todo o trabalho começou com bebedores, com pacientes usuários de álcool. Né? E a partir dessa observação desses pacientes, ele foi considerando, ele foi na verdade, observando, né, a partir do atendimento a esses pacientes, ele foi observando que havia ali a repetida presença de um agrupamento de sinais e sintomas. E foi a partir daí que ele postulou, então, que a síndrome existia e em níveis de gravidade. Né? Então, quer dizer, a partir do momento que ele também está dizendo que esses elementos podem ou não estar presentes em sua totalidade, ou seja, em alguns casos apresenta mais elementos, em outros menos elementos. De modo geral, o que se considerou foi que esses elementos faziam parte da síndrome e que eles também variavam de acordo com níveis de gravidade. Né? Não só o quadro sindrômico propriamente dito, mas também a questão desses elementos. Né? Então, elementos que são também identificados dentro de uma escala de gravidade, certo? Então, não é só a presença ou não desses elementos, mas a gravidade com que esses elementos estão presentes. E, obviamente, né, como um bom estudioso que era, né, e um bom cientista que era também, ele submeteu esses sinais e sintomas que ele identificava na clínica a aspectos de validação. Né? Então, para quem conhece um pouco aí de validação de instrumentos, de validação de conceitos, né? Então, ele fez diversas pesquisas que testou os múltiplos aspectos desses sinais e sintomas, passando por validação de construto, validação concorrente, validação preditiva, estudos epidemiológicos que foram conduzidos com instrumentos padronizados, ou seja, tudo para dar um rigor científico àquilo que ele estava identificando na observação clínica. Né, que a gente sabe aí que pesquisas clínicas, elas sofrem mais vieses, e por isso, então, né, você conseguir submeter essa observação clínica a parâmetros padronizados, né, traz aí um rigor para suas descobertas, né, e assim foi feito. Então, isso que ele descreveu, esse quadro sindrômico sintomático, esses sinais e sintomas, eles foram validados das mais diversas maneiras e aceitos, sim, como, então, características, né, de um quadro de dependência química, né, e também preditivos de o desenvolvimento de um quadro mais agravado da relação daquele indivíduo com a substância de abuso, de uso, né. Então, o que apenas ele destaca, né, o que apenas o Edwards destaca, é que, independente dos avanços científicos que houveram dentro desse campo, né, do entendimento da dependência química, ele sempre destaca a questão de nunca se perder de vista a questão da compulsão, que é esse sentimento invasivo, indesejado e ego-distônico que ocupa o centro da experiência vivencial do dependente. É isso que a gente encontra na clínica, é isso que encontramos nos relatos dos pacientes, né? Eles falam muito sobre a questão de que eles são possuídos, né, por um sentimento invasivo, no qual impele eles a fazer a busca pelo uso,
né, e a fazer o uso propriamente dito. E por isso ego distônico, né, e por isso que a gente chama de ego distônico, porque muitas vezes é um sentimento indesejado, não é algo que eles gostariam, não é algo que eles escolheram, como muita gente fala, inclusive, né, a falta do entendimento também da dependência química leva a algumas comunicações, algumas formas de abordar essa problemática muito equivocada, né? Querendo dizer sobre um desejo, eles escolheram, né? Muitas vezes eles são impelidos a um comportamento indesejado, eles fazem, mas já não querem mais, né? Então, o que está no centro dessa experiência vivencial desses pacientes é essa compulsão que é sentida como invasiva e ego-distônica, porque não faz, como é que fala? Não participa ali, né? O desejo desse indivíduo, né? Ele é impelido a um comportamento, mesmo que indesejado, né? Então, eu vou então agora falar um pouquinho de cada um desses elementos, né? De cada um desses elementos da síndrome que foi descrito por Edwards, né? Então, esses elementos, eles não são lineares, né? Então, ele começa apresentando isso e vai passando de critério a critério, até então concluir os 7 critérios, né? Estando presente no quadro. Não, são elementos que, como eu disse anteriormente, podem ou não estar presentes, né? Em alguns casos, identificamos todos os elementos, em outros, alguns desses elementos, mas raramente elementos fora desses 7. O que a gente vê existe em determinadas pessoas os 7 critérios presentes. Em algumas pessoas, em outras pessoas, alguns desses elementos estão presentes. Mas a gente nunca observou outros elementos que não esses que foram descritos por Edwards, né? Então, um dos elementos que ele descreve é o estreitamento de repertório. Aqui, a gente vai falar tanto do ponto de vista do repertório de uso, como do repertório social também, né? Porque, apesar, eu vou até dizer assim, que essa parte do social está sendo aqui como é que fala? Uma adesão minha, né? Eu que estou adicionando, uma adição minha, uma adesão não, uma adição minha. Eu que estou adicionando essa questão social. Por quê? Ele fala muito do estreitamento de repertório de uso, que diz respeito, basicamente, a que enquanto que o bebedor normal, né? O bebedor que a gente chama do normal, entre aspas, né? Do bebedor social, o que não apresenta problemas, não apresenta sinais e sintomas da síndrome, vamos dizer assim, por isso normal, mas entre aspas. Enquanto o bebedor normal ou social, nele, o comportamento de beber, ele é modelado ali por diferentes necessidades e também por circunstâncias diferentes, externas, ou seja, às vezes eu posso estar mais cansada, cheguei do trabalho, estou mais cansada e penso, vou tomar uma taçazinha de vinho. E vou e faço o consumo de uma taça de vinho ou de uma cervejinha, algo nesse sentido. Enquanto que também eu posso estar numa festa, onde todos, então, vão consumir algum tipo de álcool, então eu escolho também, vou partilhar, brindar com eles, vou fazer o consumo. Ou seja, esse comportamento de beber está sendo moldado por diferentes necessidades. Eu posso também beber porque eu estou muito feliz, quero comemorar, acabei de arrumar um emprego, estou louca para comemorar e vou lá e bebo uma cervejinha para comemorar. Então, quer dizer, necessidades diferentes e circunstâncias externas diferentes estão ali modelando o meu comportamento, né? Moldando ali o meu comportamento. No entanto, o que ele diz é que à medida que a dependência avança, ou seja, à medida que esse beber normal vai avançando num quadro sindrômico da dependência, também vai avançando o repertório, ou melhor, também vai se reduzindo o repertório pessoal, porque cada vez mais esses elementos iniciais vão se correlacionando com o alívio ou com a evitação da abstinência. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: o uso por si só, a partir do momento que ele se torna frequente, começa a haver aí um uso frequente da substância, também vai começando a haver uma neuroadaptação no organismo para que ele entenda que aquela substância começou a fazer parte
do processo, né? Vamos dizer assim. Eu costumo dizer assim, é como se eu chegasse com uma cadeira nova para colocar na minha sala, que já estava muito bem organizadinha, mas a partir que eu ponho essa cadeira naquele ambiente, eu preciso reorganizar esse ambiente para, então, assumir essa cadeira como uma nova integrante daquele espaço. Vamos dizer assim, é o mesmo mecanismo que acontece no organismo quando a gente fala de dependência, quando a gente fala de uso de substância. Quando eu faço um uso de substância, seja ela qual for, principalmente os primeiros usos, o organismo sente aquilo, ele repele aquilo, ele sente aquilo como um incômodo. É algo que aparece, mas está incomodando aquele arranjo orgânico que existia. A partir do momento que eu continuo fazendo o consumo, ele vai entendendo assim, bom, essa cadeira veio para ficar, né? Ela não está aqui temporariamente, ela veio para ficar. Então, já que ela veio para ficar, vamos mexer nesse ambiente para poder abarcar ela nessa nova estrutura. E aí ele se reorganiza, e é isso que a gente chama de uma neuroadaptação. Ele faz uma neuroadaptação para que então agora ele possa admitir aquela substância como pertencente rotineiramente ao seu funcionamento normal, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que esse consumo avança, vai se reduzindo o repertório pessoal, porque ele vai muito mais se correlacionando com essa necessidade de manter aquela quantidade mínima de substância no organismo, porque sem aquela quantidade mínima, esse organismo vai reagir negativamente, vai sofrer negativamente, e que é o que nós chamamos da abstinência. Então, é como se eu organizasse a sala inteira para colocar aquela cadeira e, por qualquer motivo, se eu tiro aquela cadeira do ambiente, vai ficar aquele espaço vazio, então, esteticamente vai ficar ruim, aquilo vai começar a ser um incômodo, porque vai ficar um buraco no meio da sala, tal, e aí eu preciso, de novo, reorganizar esse ambiente ou voltar a colocar a cadeira naquele lugar. Certo? Então, a partir do momento que a dependência avança, esses fatores circunstanciais que antes determinavam o uso, eles começam a se associar com a necessidade de evitar a abstinência ou de aliviar o desconforto de uma abstinência. Certo? Então, vai havendo aí, nesse sentido, um estreitamento do repertório, porque ele já não faz uso em situações específicas, né? Ele já vai precisando fazer um uso mais contundente, de forma mais permanente e frequente, para que ele não sinta o desconforto, né? Então, esse padrão de consumo vai se tornando cada vez mais rígido, previsível e também um pouco refratário ao dia, ao horário. Então, se antes eu tomava uma cervejinha de vez em quando que eu não chegava do trabalho, porque estava cansada, agora talvez eu não consiga mais esperar tanto tempo, ou eu precise estabelecer ali um padrão rígido para que eu consiga fazer o manejo desse desconforto no intervalo entre um consumo e outro. Né? E também ele vai respondendo menos aí ao estado de humor. Então já não é uma questão, eu bebo quando eu tô triste, ou eu bebo porque eu tô feliz, eu bebo porque eu tô estressado. Não, eu posso estar triste, estressado, feliz, não importa. A necessidade do beber já não correlaciona-se mais tanto com esse estado de humor e muito mais a questão de evitar o desconforto do não uso da substância, né? Então, nos estágios iniciais ou tardios ali da dependência, a gente pode identificar graus de estreitamento de repertório, né? E é até importante sinalizar que o estreitamento de repertório ele se torna um referencial muito importante de diagnóstico, né? Então, se esse paciente começa a relatar um padrão de consumo muito rígido, onde há uma previsibilidade desse consumo, onde responde menos a estados emocionais, nós estamos dizendo aí que esse estreitamento está um pouco mais avançado e com isso também o grau da dependência está mais avançado, né? Eu faria então aqui agora uma adição que é sobre a questão do estreitamento do repertório social, que é em que sentido? Que é até o que eu costumo, às vezes, conversar com alguns pacientes, né? Porque se antes ele fumava maconha, por exemplo, porque ia num show dos Beatles, pô, merece a gente fumar uma maconha, tal, para curtir o show, para ficar bacana, tal, ou seja, ia uma galera, ia todo mundo junto, e eles curtiam, e para curtir o show eles iam lá, compartilhavam um cigarro, um baseado de maconha, e aí curtia o show. Aos poucos, essa necessidade de estar
socialmente, para fazer o consumo, vai se estreitando, né? E esse consumo vai aos poucos, né? Conforme a dependência avança, também se tornando um consumo solitário e até preferido por eles, né? Então é quase assim: se antes eu ia no show do Beatles e se tivesse maconha eu fumava, agora eu vou fumar maconha. Se tiver uma bandinha como os Beatles tocando, tanto faz, né? Então o foco já não é mais o show, passa a ser o uso por si só, né? Então vai havendo também um estreitamento desse repertório social, aonde essa necessidade da interação social vai se tornando menor, em detrimento ali, né? Vai ficando em detrimento à necessidade do consumo. E aí pode ter gente, pode não ter gente, pode ter festa, pode não ter festa, pode ter Beatles tocando, pode não ter Beatles tocando, não importa, né? O foco mesmo era o uso. Até um ponto que esse paciente vai estar fazendo uso sozinho e até preferindo para não ter que repartir a sua droga com ninguém, até porque e eu vou falar isso mais adiante na abstinência, a abstinência ocorre não só quando o paciente interrompe o uso, mas quando, mesmo em uso, cai o nível da quantidade de substância no seu organismo, né? Ele já entra ali numa questão de abstinência. Então, se eu estou habituada a fumar um cigarro de maconha sozinha, ter que dividir esse cigarro com uma amiga, um parceiro, vai diminuir a quantidade do meu consumo. E isso pode ser ressentido pelo meu corpo de forma negativa, né? Levando aí a uma certa abstinência, apesar de ter sido feito o consumo, mas não um consumo suficiente para que haja aí esse buraco tampado, né? Dá uma licencinha, eu tomar um café. Bom, um outro critério que também é observado é a saliência do consumo, né? Então, a saliência do consumo, ela está muito ligada à questão do estreitamento de repertório. O que a gente vai vendo também é que, às vezes não, é que um sintoma vai puxando o outro, né? E que eles aparecem correlacionados, né? Então, a pessoa, no caso da saliência do consumo, ela vai dando prioridade ao uso em detrimento de atividades que ela exercia anteriormente. Então, inclusive, por exemplo, num relacionamento conjugal, onde haja um dos parceiros que consome drogas, mesmo na eminência, briga, discussão ou apelo que o outro parceiro faça para que esse não consuma, mesmo que isso tenha desgastado a relação, tenha gerado muitos conflitos, ainda assim, a prioridade do paciente que usa é o uso, né? Em detrimento à atividade, por exemplo, de estar com esse parceiro em harmonia, vamos dizer assim. Ou mesmo atividades outras que eram exercidas, então, de repente, era uma pessoa que praticava esporte, era uma pessoa que estudava, era uma pessoa que frequentava um cinema, que estava presente em festas de família ou encontros familiares, era uma pessoa presente em casa, ajudava bastante o parceiro dentro de casa, enfim, atividades mil que essa pessoa poderia desempenhar, começam a ficar esquecidas, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque a prioridade está no consumo. E se ela tiver que escolher entre fazer o consumo e permanecer na atividade anterior, ela vai escolher pelo consumo, né? Então, por isso saliência do consumo, esse consumo vai ficando mais notório, mais saliente e tomando espaço das outras atividades exercidas, né? Também ele fala do critério da tolerância, né? A tolerância a gente poderia descrever aí como a necessidade de doses cada vez maiores para se atingir efeitos que antes eram conseguidos com doses menores. Então, se antes eu ficava embriagada com 2 tacinhas de vinho, hoje, para atingir esse mesmo grau de embriaguez, eu preciso tomar meia garrafa ou uma garrafa, né? Então, quer dizer, o corpo vai adquirindo uma tolerância e natural do nosso organismo ele desenvolver tolerância às diversas substâncias que nós consumimos. Não estou falando só das psicoativas, né? Nós desenvolvemos tolerância, né? Então, pensando aqui de uma pessoa que tem frequentes dores de cabeça,
e sempre toma analgésico, por exemplo, né? Sempre toma lá a Neosaldina, né? Com o tempo, se ela sempre toma a Neosaldina, com o tempo a Neosaldina vai se tornando mais fraca, como se não fizesse mais o efeito que antes ela fazia. Então, se antes um comprimido era o suficiente para aplacar a dor de cabeça, agora de repente ela precisa tomar 2. Ou esse não aplaca totalmente a dor de cabeça, diminui a dor, mas a dor permanece. Então, quer dizer, é como se esse remédio não tivesse mais fazendo o efeito que fazia antes. Por quê? Porque pelo consumo frequente da Neosaldina para toda vez que ela tinha dor de cabeça, o organismo também foi se tornando mais tolerante a essa substância, né? Então é normal do nosso organismo desenvolver tolerância às substâncias, né? A própria diabetes tipo 2, né, que é a tolerância exatamente, né, insulínica ali. Então, o consumo exagerado de carboidratos e açúcares e tudo mais vai fazer com que o corpo desenvolva uma tolerância, né, de forma a desencadear ali, a partir dessa tolerância, o problema de diabetes. Né? Então, nesse ponto, quando a gente escuta dos pacientes frases do tipo, né, sou forte para beber, ou eu aguento beber mais que os outros, né? Então eles trazem frases no sentido assim, eu resisto bem à bebida, eu sou forte para a bebida, né? Então quer dizer, eu não caio fácil, eu aguento beber mais que os outros, quantos outros estão bêbados, eu ainda não tô. Enfim, eles trazem, né, sinais dessa tolerância a partir desse tipo de verbalização, por exemplo, né? E geralmente, para o dependente, é, desculpa, consome geralmente o dependente que consome ali essa substância, ele, ele vai, né, desenvolvendo esse. O café tirou minha concentração. Essa tolerância à substância, o que no seu correlato, né, vai dar ali num outro critério, que é a síndrome de abstinência, né? Então, é como se a dose que para um não tolerante, né, para uma pessoa que é não tolerante à substância, pode ser uma dose bem alta, para o tolerante, né, uma dose alta pode passar desapercebida, até possibilitando ele de fazer coisas que uma pessoa que não é tolerante estaria incapaz. Pensando aqui no álcool, no beber e dirigir, inclusive, né? Não que, mesmo que o cara se sinta bem, ele estará apto a dirigir, ele não está. Mas, enquanto uns, dependendo da dose, pode se sentir extremamente incapacitado mesmo para dirigir, para os tolerantes, mesmo após o consumo, eles ainda se sentem de uma maneira tal vigil que ele se sente seguro para pegar a direção. E é aí que acontece a grande parte dos problemas, né? Porque ele acha que ele está apto e ele até pode estar visivelmente ali em alguma condição, né? Então, quer dizer, não está cambaleando, vamos dizer assim, mas nem por isso ele não está sob efeito do álcool, né? E as consequências do beber e dirigir, elas são eminentes para o tolerante ou para o não tolerante. Né? É que o não tolerante vai perceber mais rápido os sinais de embriaguez, enquanto para o tolerante ele não vai perceber, e o que pode acarretar ele querer dirigir, por exemplo, porque está se sentindo bem, né? Isso que eu estou ressaltando. Então, uma outra questão é. E tem um ponto aqui importante que vale lembrar também, que é a questão da tolerância cruzada. Né? Então, o que é a tolerância cruzada? É que, a partir do momento que eu desenvolvo tolerância para um tipo de substância, e vai ter um vídeo aí, que logo mais eu vou pôr no ar, falando da classificação das substâncias, né? Então, são três classificações das substâncias: as substâncias depressoras do sistema nervoso central, as estimulantes do sistema nervoso central e as perturbadoras do sistema nervoso central. Né? Então, a partir do momento que eu faço o consumo de uma substância depressora, eu também me torno tolerante a outras drogas depressoras. Por exemplo, se eu desenvolvo uma dependência e uma tolerância para o álcool, eu também vou ser mais tolerante a drogas como benzodiazepínicos, por exemplo, que têm o mesmo efeito no sistema nervoso central, ou seja, o efeito depressor do sistema nervoso central. Então, a partir do momento que eu adquiro tolerância para o café,
né? Pensando aqui no cafezinho, ele é uma substância estimulante do sistema nervoso central, eu também vou ser mais resistente, por exemplo, a energéticos, vou ser mais tolerantes a energéticos, que também são estimulantes do sistema nervoso central, ou ao cigarro, que também é estimulante do sistema nervoso central, ou a própria cocaína, que também é estimulante do sistema nervoso central. Então, a partir do momento que eu adquiro tolerância a um tipo de substância, eu vou adquirir, né, de uma forma cruzada, mesmo que eu nunca tenha consumido as outras substâncias, eu vou ter uma tolerância também a essas outras substâncias. Por quê? Porque todas elas agem no mesmo centro, agem de uma mesma forma no meu sistema nervoso. Ou seja, no caso, pensando aqui do café, ela é um estimulante. Então, eu adquiro resistência a estimulantes de modo geral, certo? No entanto, por razões que ainda são pouco esclarecidas, né, que a ciência ainda não esclareceu, que a gente ainda não conseguiu entender, em estágios posteriores de dependência, o que acontece é a perda da tolerância. Quem nunca viu aquele indivíduo que, alcoolista, por exemplo, né, com dependência de álcool, depois de ter tido muita resistência ao uso do álcool, ele acaba perdendo essa tolerância. Então, se antes ele bebia, sei lá, 3 cervejas até demonstrar sinais de embriaguez, agora é aquele camarada que bebe 2 copinhos e já está embriagado, né? Então, a ciência ainda não sabe explicar o porquê, mas o que se observa é que com o avanço da dependência química, a gente perca a tolerância à substância. Então, é como se houvesse aqui uma não tolerância, né? Quando a gente ainda nunca usou, começa a usar, vai desenvolvendo tolerância, vai desenvolvendo uma tolerância, vai desenvolvendo uma tolerância até alta, ou seja, consumo bastante e tenho baixos sinais, né, de intoxicação, até o momento que essa tolerância vai decaindo. Vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo, de forma que pouca, de novo, né, doses baixas já são capazes de me embriagar, de me deixar em estados de embriaguez, pensando aqui no caso do uso do álcool, né? Então, a tolerância, ela leva, ou ela está muito associada a um outro critério, que é a síndrome de abstinência, né? A síndrome de abstinência, inicialmente, elas são sintomas intermitentes e brandos, né? Ou seja, elas não causam, assim, grande incapacidade, né? Porque tem algumas abstinências que são incapacitantes mesmo, que deixa o indivíduo num estado muito degradado e incapacitado mesmo, né? Porque elas são muito mobilizadoras, né? Consomem muito ali, né? Toda a atenção, a energia, o organismo fica quase que num colapso, né? Em alguns casos. Inclusive, algumas abstinências, elas envolvem risco de morte, né? Elas podem levar a óbito, se não bem manejadas, né? Por isso que também, em alguns casos de tratamento para dependência, dependendo da substância ingerida, é necessário um monitoramento médico, clínico, dentro de uma estrutura clínica, para exatamente conter aí essa síndrome da abstinência e a possibilidade aí de óbito em decorrência desses sintomas de abstinência, né? Que é o caso principalmente do álcool, da síndrome de abstinência do álcool e da heroína, né? Que é necessário aí uma intervenção, inclusive medicamentosa, também para o manejo, né? Então, com o aumento da dependência, também vão crescendo aí a frequência e a gravidade dos sintomas de abstinência. Não dá para nós falarmos de abstinência de modo geral. Por quê? Porque cada droga, por elas serem classificadas de formas diferentes, de acordo com a sua ação no sistema nervoso central, ela também vai apresentar quadros de abstinências muito específicos, né? Então, a abstinência do álcool não é a mesma abstinência para o usuário de cocaína, por exemplo. Assim como a abstinência de ópio não é a mesma abstinência para usuários de maconha. Então, os quadros sintomáticos de abstinência, eles variam de acordo com a substância utilizada. Mas, de modo geral, eu poderia dizer que os sintomas de abstinência são opostos aos efeitos da droga no organismo, né, no sistema nervoso. Então, por exemplo, o uso de drogas estimulantes, ou seja, drogas que estimulam o funcionamento do sistema nervoso central, a abstinência dessas drogas tendem a ser
sintomas característicos de uma depressão do sistema nervoso. E quando a gente fala depressão, eu não estou dizendo da doença da depressão, tá? Não estou dizendo sobre estados depressivos. É depressão no sentido do rebaixamento do funcionamento do sistema nervoso central, certo? Então, drogas estimulantes, elas levam a sintomas de abstinência característicos de depressão do sistema nervoso. Então, uma lentificação, então, ao invés de estimulado, uma apatia, uma falta de motivação, uma prostração, uma baixa dos batimentos cardíacos, então, quer dizer, nesse sentido aí, efeito depressor, certo? Então, e também, né, a partir do momento que há a abstinência, vai haver também aí a necessidade desse indivíduo de fazer alívio ou evitação dos sintomas de abstinência. O que seria isso? É a necessidade de manter um nível constante da substância no organismo. Nível esse que ele aprendeu a reconhecer como sendo confortavelmente acima do perigo da abstinência. Quando a gente fala na manutenção, é como se fosse assim, olha, fosse a reserva do carro, vamos dizer assim, né? A reserva de combustível do carro. Então, eu posso andar com o carro com o tanque cheio, que é o ideal, ter um funcionamento melhor lá do carro, tal, não sei o quê, mas enfim, não estou falando que ficar extremamente embriagado, extremamente entorpecido, dá um funcionamento melhor, mas só para fazer uma analogia. Então, eu posso andar com o tanque cheio do carro, que é o estado máximo da embriaguez, vamos dizer assim. Mas eu também posso andar na reserva, certo? O carro vai andar? Vai. Se ele ficar abaixo da reserva, ele para, ele não funciona, para tudo, o sistema não funciona. Então, é como se a abstinência fosse a reserva zerada. Só que conforme eu uso, eu vou reconhecendo que se eu usar determinada quantidade, eu não estou embriagada, né? Eu não estou no grau máximo do que eu já consegui estar, mas eu estou num nível suficiente para eu funcionar sem me ressentir, né? Sem ter desconforto. Então, quer dizer, é a reserva do carro nesse sentido. É um mínimo de combustível necessário para o carro funcionar, sem que ele fique engasopando no meio do caminho, certo? Ou pare de funcionar de vez. Então, essa manutenção desse nível, desse nível constante da substância, é aquele nível necessário e mínimo para o bom funcionamento dele, sem que ele tenha os desconfortos da abstinência, né? E as circunstâncias e a hora do primeiro uso vão dar as pistas sobre o grau da dependência. Porque quando a gente fala de alívio e evitação, pense que nós passamos, no mínimo, de 6 a 8 horas dormindo. Então, são de 6 a 8 horas sem consumir a substância, pensando no usuário. Então, é muito tempo, né? Com bem menos que isso, já caiu o nível de substância no organismo e esse paciente já está em abstinência. Há relatos de pacientes que precisam acordar no meio da noite para fazer o consumo da substância, porque a própria abstinência, a própria queda do nível de substância e o desconforto da abstinência causa o despertar. E ao despertar, ele precisa fazer o consumo para dar esse alívio, nesse desconforto, para ele voltar a dormir, né? Isso é muito clássico, a gente observa muito, mas não só, mas eu vou trazer esse exemplo para só deixar clarificada aqui essa situação, nos tabagistas, né? Os tabagistas são aqueles que precisam fumar um cigarrinho antes de iniciar o trabalho, antes de entrar no seu horário de trabalho, na sua demanda de trabalho. Eles também têm a hora do cigarro, eles podem interromper a cada tantas horas para poder fazer o consumo do cigarro, e alguns, né, eu estou aqui pensando no trabalho, então tudo isso, quando ele precisa fumar um cigarro antes de iniciar a jornada de trabalho, ele está fazendo evitação do sintoma de abstinência, ou seja, ele está garantindo uma quantidade de nicotina para que ele suporte trabalhar ali por tantas horas até que ele possa consumir o próximo cigarro. Então, ele garante uma quantidade para evitar entrar em abstinência nas próximas horas. Quando ele precisa interromper o trabalho dele para ir fumar um cigarro, ele já está fazendo um alívio dos sintomas de abstinência. Então, quer dizer, ele já estava em desconforto e ele precisou dar uma interrompida e 5 minutinhos ir lá no fumódromo fumar um cigarrinho para poder voltar para o trabalho. Então, isso são sinais de alívio e evitação. Não só, obviamente, eu estou trazendo só um exemplo aí para
clarificar, mas, como eu disse, né, o horário do uso dão pistas ali, né, o primeiro horário de uso dá pistas ali do grau da dependência, porque se esse indivíduo, ao acordar, já precisa fumar um cigarro, ele está num grau de dependência maior do que aquele que consegue acordar, ir no banheiro, tomar um banho, tomar o seu café, se trocar, para então fazer o primeiro consumo do cigarro. Agora, o cara que ao despertar já precisa acender, ele está num nível de dependência maior do que aquele que consegue fazer uma rotina na parte da manhã até que o primeiro cigarro seja aceso, por exemplo. Né? Então, é sempre importante no discurso do paciente tentar identificar essa primeira hora do uso, né? E ele pode se tornar ali um comportamento ritualizado, né? Ele já nem é uma questão de estar ou não em abstinência, mas ele já ritualiza esse comportamento até para evitar que qualquer desconforto apareça. Um outro critério é a consciência subjetiva da compulsão para o uso, ou seja, é aquele paciente que é capaz de perceber a perda do controle. E são pacientes, geralmente, que nos trazem isso no discurso, de inúmeras formas, não como uma queixa apenas. Alguns trazem como uma queixa, mas nem sempre. Ele aparece no discurso do paciente como algo do tipo: quando eu começo a beber, não consigo parar. Eu muitas vezes saí para beber uma cervejinha com meu amigo e quando eu vi, bebi uma caixa junto com ele. Ou mesmo depois dessa cervejinha que eu bebi com meu amigo, parei num outro ponto, encontrei com uma outra galera e continuei bebendo. E aí cheguei em casa embriagado, e aí briguei com a minha mulher, enfim. Pode relatar dessa forma. Então, quer dizer, ele traz uma percepção de que o ato do consumo é um ato compulsivo, ou seja, que ele não consegue controlar, que ele não consegue seguir, vamos dizer assim, aquilo que ele estava disposto. Às vezes até mais, né? Eles podem dizer assim, não, hoje eu saí, eu não ia beber, fui na boa, mas daí apareceu o fulano lá, me chamou para fazer sei lá o quê, quando eu vi, estava bebendo, quando eu vi, estava fumando, quando eu vi, eu cheirei. Sei lá, né? Eu estou usando muito o exemplo do álcool, né? Porque é uma coisa mais corriqueira, também é porque eu estou pautada aqui no livro do tratamento do alcoolismo, né? Mas, de forma geral, como eu disse, são critérios para para a dependência como um todo. Então, mas de modo geral, o que eles trazem é isso, né? Eles trazem como sendo, eles têm uma consciência de que eles muitas vezes estão até predispostos a fazer de um jeito, mas que quando eles vão ver, ele extrapola, ele não consegue se manter naquela proposta inicial, seja de não consumo ou seja de consumo baixo, né? Então, e isso muitas vezes também vem caracterizado como um processo de fissura, né? Então, eles relatam muito no sentido assim, nossa, eu nem ia beber, mas de repente me deu uma vontade, uma necessidade de tomar um gole, de dar um trago, enfim, de fazer o uso da substância, né? Então, eles trazem muito também como um componente de fissura. Então, essa compulsão, essa percepção da compulsão, não é como quem percebe que ele tem um problema com o uso do álcool ou de drogas. É alguém que percebe que é um comportamento que o invade, que é algo que passa da conta, que é algo que mesmo que ele esteja disposto a fazer de um jeito, quando ele vai ver, ele está fazendo de outro. E eles explicam muito isso a partir dessa ideia da fissura, né, de um pensamento de uso muito forte e que eles não conseguem controlar, né? Então, por isso também lá no início eu falando que a dependência, no final das contas, ela é uma compulsão, né, egodistônica, porque mesmo para pacientes que não querem, mesmo para pessoas, indivíduos que não querem fazer o consumo, quando ele vê, ele está consumindo, né? E isso a gente percebe, eu vou até fazer um parênteses aqui, isso a gente percebe das mais variadas formas, né? Não só em caso de dependência química propriamente dita, mas quantas pessoas que estão num processo de mudança, né? Alimentar, por exemplo, quando vai ver, fala assim, nossa, tive um ataque à geladeira. Né? Então, quer dizer, fiquei morrendo de vontade de comer um doce, fiz um brigadeiro de panela, comi a panela inteira de brigadeiro, sei lá, algo do tipo. Então, quer dizer, isso é o comportamento compulsivo, isso é a percepção do comportamento compulsivo, né? Mesmo que a pessoa não entenda ainda toda a problemática do seu problema, encarando como uma síndrome, encarando como um problema que merece de tratamento, mas ele tem a percepção de que ele é tomado ali por um sentimento invasivo de consumo.
né, no qual ele não consegue evitar. E, por fim, o critério da reinstalação da síndrome da dependência química, que diz respeito especificamente àqueles pacientes, aquelas pessoas, aqueles indivíduos que já tentaram interromper o uso, que já tentaram fazer um tratamento, que interromperam o uso por algum período e houve o retorno do padrão de uso. Então, por exemplo, pessoas que pararam de fumar, por exemplo, né, estavam lá já 6 meses sem fumar, ou 3 meses sem fumar, 4 meses sem fumar, ou seja, estavam um período em abstinência e retornaram o consumo nos mesmos padrões que ele consumia antes de ter feito essa interrupção. Né? Porque a recaída é a reinstalação da síndrome, não é apenas a volta ao uso, mas todo o quadro sintomatológico, sindrômico, retorna nos mesmos padrões anteriores. Então, ela volta a ter o estreitamento de repertório, a saliência de consumo, a abstinência, a tolerância. Isso pode não acontecer de imediato. Uma pessoa que ficou num período de abstinência, ela pode retornar ao consumo e esse quadro sindrômico ir aparecendo lentamente, reinstalando lentamente, até que então se reinstala por inteiro. Mas há casos onde precisa de um período muito curto de retorno ao uso para que esse quadro todo se reinstale, né? Isso também diz respeito à gravidade da dependência. Então, um paciente que ficou um período em abstinência e tem um retorno gradual assim ao quadro sindrômico, ele também nos diz respeito à gravidade dessa dependência do que aquele que passou um período em abstinência e quando retornou o uso, o quadro sindrômico reinstalou muito rapidamente. Então, quer dizer, nós estamos falando aí de graus de dependência também variados, né? Então, o que a gente está podendo ver é o quanto que o profissional da saúde, além de conhecer essas características, esses critérios para fazer um diagnóstico da síndrome da dependência química e não apenas, né, e não apenas a presença ou não do quadro, mas poder saber avaliar como esses critérios se apresentam naquele indivíduo e como eles se interrelacionam, eu também preciso saber nessa evolução, né, dentro dessa escala de gravidade, né? Então não basta dizer, não, o cara é um dependente químico de álcool, o cara é um dependente químico de cocaína, mas sim de que maneira que essa dependência química se expressa, né? Qual é toda a sintomatologia? Tem muito estreitamento de repertório, tem baixo estreitamento de repertório, a tolerância é alta, a tolerância é baixa, a síndrome de abstinência é alta, é baixa. Ele tem uma síndrome de abstinência alta, automaticamente ele tem uma tolerância alta, mas ainda não tem tanto estreitamento de repertório e saliência do consumo. Então, você vai tendo aí nuances, né, desse quadro sintomatológico que vão dando aí para nós direção de quais devem ser as abordagens de tratamento, qual deve ser o direcionamento da intervenção. Só para dar um exemplo. Então, se é um quadro onde a pessoa tem síndrome de abstinência muito alta, ela também vai demandar de uma intervenção clínica, médica, muito, ou melhor, ela vai necessitar de uma intervenção clínica médica. Por quê? Porque às vezes vai precisar fazer um manejo medicamentoso dessa síndrome de abstinência, porque a própria síndrome de abstinência mantém o quadro sintomático e a dificuldade da abstinência. Então, para aliviar a abstinência, esse paciente vai recorrer ao uso. Então, se eu consigo fazer um bom manejo dos sintomas de abstinência, se eles são muito fortes, eu também tiro um dos fatores mantenedores do quadro sindrômico, certo? E pensando também que, dependendo do uso de drogas dele, dependendo da droga de uso dele, a própria abstinência, ela é um fator de risco eminente, né, de óbito. Então, ele precisa de uma intervenção medicamentosa médica, né? Então, veja. Agora, se, no entanto, for um paciente que não tem tanto essa demanda, né, orgânica, vamos dizer assim, então é alguém que eu consigo já encaminhar para uma abordagem psicoterapêutica e não tanto medicamentosa. Enfim, veja como as nuances desses critérios e a gravidade desses critérios, elas vão dando as diretrizes para o encaminhamento terapêutico. E por isso que é muito preciso aí, e por isso que o profissional precisa muito
ter o conhecimento desses critérios para fazer os adequados encaminhamentos e propostas terapêuticas, certo? Bom, aí vale um comentário aqui também, que eu quero finalizar com uma passagem, né, dele também aqui do livro, né? Ele fala, é um livro muito interessante, que eu volto a indicar aí para todos, que, de novo, aqui, ó, mostrando a capa, né? É muito importante para todos que querem se enveredar por essa clínica da dependência química, é que ele traz o seguinte, né? Ele fala o seguinte aqui, ó, que é muito importante ao profissional da saúde ter um ouvido que ele chama atento, né? Ele diz assim: o trabalho clínico depende de um ouvido atento. O discurso do paciente deve ser esmiuçado. A possibilidade de entendimento é frequentemente prejudicada se expressões convencionais como fissura ou perda de controle são apresentadas prematuramente. Ou seja, eu até já gravei um vídeo aqui falando sobre as armadilhas do processo terapêutico. Essa postura de especialista, no qual nós, profissionais, alguns de nós, profissionais, assumimos como sendo detentor do saber, aquele que está ali para ouvir o que você tem a dizer, para te dar um diagnóstico, para te dar uma orientação, uma sugestão, para fazer o fechamento de um quadro, tende a elucidar, ou melhor, tende a erguer muitas resistências a esse paciente. Então, é característica primorosa do profissional da saúde, principalmente que trabalha aí na área da dependência, ter um ouvido atento. Porque por mais que eu saiba tudo sobre dependência química, eu não sei nada sobre aquele dependente que está à minha frente. Então, é a minha escuta atenta e empática que vai poder pensar no discurso desse paciente os elementos essenciais para que eu possa fazer um diagnóstico e fazer a proposta terapêutica, não necessariamente comunicá-lo. Então, se ele me fala algo e eu falar, mas isso é fissura, ou na verdade isso tem a ver com perda de controle, eu já estou dando um diagnóstico. Quando eu falo de diagnóstico aqui, eu não estou dizendo só do diagnóstico clínico amplo. Olha, você tem um transtorno bipolar, olha, você está sofrendo de uma dependência química de álcool. Não estou falando desses macro diagnósticos. Eu estou dizendo de pequenos diagnósticos. Então, ele está relatando algo, eu falo, isso é fissura. Ou seja, eu estou dando prematuramente para ele um significado, um diagnóstico do discurso, daquilo que ele está me descrevendo. Então, na verdade, o entendimento do terapeuta, a formulação do caso, a ideia e o raciocínio clínico só vai ser possível se eu tiver uma escuta atenta desse paciente. E é por isso, então, que a gente precisa aí tomar cuidado com essa postura de especialista, tomar cuidado com de assumir esse lugar que até às vezes o paciente nos coloca, né? Mas a armadilha está em nós assumirmos esse lugar no qual o paciente pode estar nos colocando, e às vezes não só o paciente não nos coloca, mas o profissional assume mesmo assim. Então é muito tênue essa linha, né? E é preciso que esse terapeuta, que esse profissional da saúde tenha muito cuidado para não ser aquele que detém o saber, porque daí você já coloca toda a situação numa relação de poder, onde o poder está com você e não com o paciente. Só que, na verdade, o poder tem sempre que estar nas mãos do paciente e não do profissional. O profissional é um facilitador de um processo, é o facilitador da mudança de comportamento de risco, que é o uso de drogas, é um facilitador do processo de abstinência, e não aquele que sabe como fazer, né? Então, eu sei os caminhos que ele pode tomar e eu facilito, eu proponho, eu faço intervenções que facilitam que ele tome essa decisão. Vamos lembrar lá, e para quem ainda não assistiu, vê o meu vídeo lá sobre entrevista motivacional, que é essa conversa no qual eu estimulo o paciente a esse estado que é genuíno e inato de todos nós, que é a nossa prontidão para a mudança. Todos nós, indivíduos, sempre temos dentro de nós essa prontidão para a mudança. Alguns estão mais dificultados em acessar essa prontidão. É papel do terapeuta apenas facilitar que ele acesse isso, que é uma condição inata dele, e não algo que eu coloco, né? Não é por via de pore,
né? Mas é por via de tirar dele, pensando aí numa analogia entre o pintor e o escultor, né? O pintor é aquele que impregna o quadro com a sua figura, ele põe no quadro as tintas, ele põe no quadro a figura, ele põe no quadro a sua arte. O escultor é aquele que vai tirando camadas e vai, então, descobrindo a forma na escultura, né? E aí, então, dá origem a essa escultura. Então, o nosso trabalho, muitas vezes, é de escultor, é de tirar as camadas que impedem esse paciente de aderir a um comportamento mais saudável, e não instituir a força que tudo que ele está fazendo é errado e que eu preciso, então, e que eu sei como ele deve fazer o certo. Não é de pôr, é de tirar. Né, é de tirar as barreiras, é de demover as barreiras, é de tirar essa casca grossa que impede ele de ter um acesso, né, a essa mudança de comportamento que é inata, eu só tenho que estimulá-lo a isso, certo? Bom, então, é sobre isso que eu queria ter falado com vocês. Então, como eu disse aí, para quem tiver mais interesse sobre os critérios de diagnóstico, conhecer um pouco mais do trabalho aí dessa linha toda de abordagem, eu indico aqui o livro O Tratamento do Alcoolismo, um livro de cabeceira para todos aqueles que querem iniciar, se enveredar, conhecer um pouco mais, se aprimorar, se capacitar a atuar na clínica da dependência química. Bom, então é isso, bons estudos a todos, nos vemos nos próximos vídeos. Qualquer dúvida ou comentário, fiquem à vontade para publicar embaixo aqui e a gente vai trocando, tá bom? Então, até o próximo vídeo, um beijo a todos.